Evangelho de Marcos, no capítulo 14, Marcos 14, versículo 32 ao 42. Marcos 14, versículo 32 ao 42. Amém? Vamos assim fazer a leitura da palavra do Senhor. Marcos capítulo 14, a partir do verso 32, que diz assim a palavra de Deus: Então foram a um lugar chamado Getsêmani. Ali chegados, disse Jesus aos seus discípulos: Assentai-vos aqui, enquanto eu vou orar. E levando consigo a Pedro, Tiago e João, começou a sentir-se tomado de pavor e de angústia. Ele disse: A minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. E adiantando-se um pouco, prostrou-se em terra e orava para que, se possível, lhe fosse poupado aquela hora. E disse: Abba, Pai, tudo te é possível. Passa de mim este cálice, contudo, não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Voltando, achou-os dormindo e disse a Pedro: Simão, tu dormes? Não podes vigiar nenhuma hora? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Retirando-se de novo, orou, repetindo as mesmas palavras. Voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados e não sabiam o que lhe responder. E veio pela terceira vez e disse-lhes: Ainda dormes? Repousais? Basta, chegou a hora, o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. Vamos orar mais uma vez, falar com o nosso Deus. Por a sua cabeça, sentado como estamos, vamos falar com o Senhor. Pai Santo, nós estamos diante da santa e gloriosa presença, porque aqui neste lugar o teu nome tem sido invocado, e nós o suplicamos no nome santo de Jesus Cristo, que o teu Santo Espírito possa continuar presente aqui nesta noite, tocando de uma forma profunda aos nossos corações, nos dando compreensão da tua palavra, nos ajudando a entender aquilo que tu queres, ó Deus, transmitir para cada um dos teus servos, dos teus filhos, nesta noite. Pai bendito, te peço que o teu Santo Espírito, aquele que teu Filho amado prometeu quando ainda estava aqui neste mundo, que esse Espírito Santo venha de encontro a cada coração aqui nesta noite, tocando ao ponto que venha compreender a tua palavra e se derramar totalmente diante de ti. Ó Deus poderoso, eu suplico pela minha vida, tem misericórdia de mim, ó Deus, que sou pecador, e que nesta noite, ó Deus, estou imbuído de falar em teu nome, que teu Santo Espírito possa fazer de mim esse instrumento para a proclamação do teu reino, para anunciar o teu evangelho, e faça, ó Deus, através dos meus lábios, teu nome conhecido e tua vontade seja manifesta, Pai. Faça-me um instrumento, Deus. Este é meu clamor em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu quero nesta noite pensar com os amados no verso 36. E adiantando-se um pouco, aliás, dizia: Abba, Pai, tudo te é possível. Passe neste cálice, contudo, não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Essa é a noite de agonia de Cristo em Getsêmani, onde o Filho de Deus
estava profundamente angustiado, e ele buscava em Deus um consolo para sua alma que estava em profunda angústia. E o texto fala, ele clama e dizia: Abba, Pai. E ele manifesta aí a soberania de Deus. Tudo te é possível. E ele faz um pedido: passe de mim este cálice. E ele se submete à vontade de Deus. Contudo, não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Eu quero pensar sobre o cálice dado por Deus. Jesus Cristo, ele tinha diante dele uma árdua missão a cumprir. E ele sabia o que ele tinha que fazer desde que ele veio ao mundo. Ele fala isso diversas vezes: foi para isso que eu vim ao mundo. Foi para isso que eu vim ao mundo. Foi para isso que o Pai me enviou. Ele sabia da sua missão. Ele tinha plena consciência dos propósitos pelo qual ele veio ao mundo. Ele ensinou aos seus discípulos. Ele falou para as multidões. Ele esteve constantemente falando sobre esse propósito pelo qual ele veio ao mundo. No entanto, na noite que ele estava sendo entregue na mão de pecadores, para se concretizar os propósitos de Deus, a sua alma entra em profunda agonia, em profunda angústia. O verso 34 fala: a minha alma está profundamente triste até a morte. No outro evangelho fala que Cristo chegou a gotejar sangue, os corpos transpiravam, tamanha a sua agonia. O cálice dado por Deus. Dentro da cultura hebraica, o cálice é um símbolo de sofrimento e ira. É um símbolo de profundo sofrimento e ira. Cristo está padecendo as duas coisas. O cálice que seria dado para ele era a própria ira do Pai se derramado sobre ele, por causa do pecado daqueles que haviam de crer, por causa do pecado da humanidade que Deus estava reconciliando consigo. Era necessário punir o pecado em alguém. E aqui Deus está manifestando essa sua ira no seu filho. Ele sabia que tinha que morrer, mas o pior de tudo não era simplesmente a morte, era perder ali por aqueles instantes a presença do Pai. Está separado de Deus por causa do pecado. A palavra de Deus diz que todos, mas que o salário do pecado é a morte, e não trata de Deus, é vida eterna por meio de Cristo Jesus. E no Romanos 3 diz que todos pecaram e separados estão da glória de Deus. O homem está separado, e Cristo, por estar levando sobre si os pecados, o Pai tinha que se separar dele, por causa do pecado do homem. Essa era a ideia que Cristo não podia suportar, de estar longe do Pai. Aquele que tinha plena comunhão, de estreita comunhão com o Pai, agora ele estaria levando sobre si o pecado. A palavra de Deus diz que ele se fez maldição, que está escrito: maldito daquele que foi pendurado no madeiro. E ele se fez maldição por causa do pecador, por causa do homem que estava mergulhado em transgressão, por causa daquele que estava mergulhado nos seus pecados. E Cristo precisava ali trazer uma forma de restauração. Foi para isso que ele veio ao mundo, para restaurar a comunhão do homem com Deus. Sofrimento que Cristo passou, aquela luta com Deus por causa do seu fardo, ou daquilo que ele teria que suportar por causa da humanidade. É interessante que dentro daquela cultura romana, aliás, cultura hebraica, do povo de Israel, nós experimentamos esse cálice dado por Deus, cada um de nós, em uma dimensão ou de uma outra forma. O Senhor, Ele coloca às vezes, ou permite que venha sobre nós alguns fardos que temos que suportar.
O próprio Cristo fala que quem não tomar a sua cruz e vir após mim não é digno de mim. Quando a gente olha para a história da humanidade, percebe que alguns homens teve que suportar um fardo bem pesado, um cálice que Deus o deu a beber. Eles experimentaram esse extremo ou grandes sofrimentos, como Estevão, que foi martirizado, apedrejado por causa do Evangelho. Um dia eu conversava com a minha esposa sobre a questão do sofrimento, do martírio. Não é todo mundo que suportaria o martírio, não é todo cristão que suportaria. Mas Deus não permite que todo cristão seja martirizado. Alguns são martirizados, outros são degolados, são mais rápidos, são apedrejados, são degolados, são mais rápidos. Ou alguns Deus poupava as suas vidas. Mas o Senhor permite enfrentarmos situações difíceis, ou Ele nos dá situações difíceis para enfrentarmos, para que a nossa fé seja provada, seja testada, seja experimentada. Nós temos o caso de Jó, que estava vivendo tranquilamente em comunhão com Deus, e Deus não deixou ele, permitiu ele experimentar uma situação bem difícil, perca de tudo aquilo que o homem mais busca atrás, corre atrás, ou protege: família, bens e saúde. São as três coisas que os homens têm negligenciado a Deus. Pelos seus bens, uma busca por eles. Muitos homens têm naufragado na fé por causa dos bens, por causa de trabalho, de emprego, rejeitam ou troca a Deus. Pela família, prioriza a família em detrimento de Deus. E a saúde. Quem não quer saúde? Às vezes, por uma simples gripe ou uns espirrados, e nós estamos no culto onde eu estou espirrando. Deus provou Jó nessas três áreas da sua vida: família, bem e saúde. Eu quero aqui pensar com os irmãos sobre três pessoas as quais Deus permitiram, ou Deus colocou sobre elas o cálice para que elas bebessem. Primeira, Moisés. Êxodo 3, a partir do versículo 10. Deus chama Moisés ali para assumir a responsabilidade de libertar o povo de Israel. Quando Deus começa a falar com Moisés, ele fala: Senhor, eu sou incapaz de fazer isso. Deus fala: vai, eu estou te mandando ir, eu vou estar contigo. Moisés tem todas as formas esquivar dessa ordem de Deus para libertar o povo de Israel. E Deus disse: ira com Moisés, fala: tá bom, vou falar do irmão, Arão, mas você vai. Arão vai estar contigo, tu será como Deus para Arão. Vou falar com você. É você que estou chamando e que estou mandando a libertar o povo de Israel. A questão que não seria simplesmente Moisés libertar aquele povo. Aquele povo, o próprio Deus fala, são um povo de dura cerviz. Em Êxodo capítulo 32, verso 9, o Senhor fala: este povo é um povo de coração obstinado, de cabeça dura, teimoso, vou destruir todo mundo. Mas fala: Senhor, não faça isso. Aí Moisés já compadece, intercede pelo povo a partir do capítulo 32, do verso 9. Moisés recebeu esse cara de sofrer por aquele povo, pelo povo duro, povo difícil. Moisés peregrinou aquele povo durante 40 anos pelo deserto, aproximadamente 40 anos. Aquele povo reclamando, aquele povo questionando, aquele povo endurecendo a sua cabeça, aquele povo faltando-se contra o próprio Moisés, aquele povo se voltaram contra Deus. E Moisés suportando, Moisés sofrendo e conduzindo, liderando aquele povo. Ele teve que enfrentar seus próprios irmãos de sangue que se levantaram contra a sua liderança. Ele teve que enfrentar os espias que foram olhar a terra para eles entrarem e voltaram e desanimaram, desmotivaram toda a nação. Ele teve que enfrentar seus próprios parentes, seus primos que se levantaram contra a sua liderança. Moisés teve que lidar com aquele povo. Ele teve que lidar com a idolatria, com a glutonaria daquele povo, com a avareza daquele povo. Ele teve que lidar com todas as peçonhas do coração
preparação daqueles homens durante aquele período que ele peregrinou pelo deserto com ele. Agora imagine você. A gente olha, parece algo tão simples. Agora imagine aqueles que experimentaram um grande milagre. Todos viram um grande milagre, como o do mar se abrindo. Logo depois, quando chega alguns passos à frente, eles assim, vamos morrer de sede. Não tinha sepulcro suficiente no Egito. Os dois morrer aqui. Deus dá água. Mas depois que passa a sede, tem outro problema. Vamos morrer de fome. Não tínhamos nós coentro, não tínhamos nós as iguarias do Egito, comida com sobra, os outros morrer aqui. Os sepulcros do Egito eram tão pouco que dá para ser enterrado lá, nos trouxe para enterrar no deserto. Lá se vem o maná. Aí ele fala: olha, a porção do dia naquele dia. Coma, pega somente no primeiro dia. Não pega no dia seguinte. O que o povo faz? Ajuda e bota na dispensa. Come e põe na dispensa. Aí começa a apodrecer, dá bicho, varejeira no dia. Mas não falei que tinha comida no outro dia. E assim eles vão lidando com esses problemas, aí vai caminhando com esse povo, lidando com uma problemática terrível, com a dureza do coração. Quando Moisés se retira para falar com Deus, ele passa ali, nada, um pouquinho de dia, 40 dias só, conversando com Deus. Quando ele chega, o povo já tinha um bezerro pronto, um altar feito, e adorando, dançando, sacrificando diante do altar que eles criaram. Moisés teve que suportar aquele povo. Deus falou: Moisés, este povo é um povo rebelde. Este povo é obstinado pelo pecado. Vou destruir. Aí Deus faz aquilo que Ezequiel questiona. Olhei entre a nação, procurei alguém que se colocasse na brecha, em favor do povo, não encontrei ninguém. Moisés se coloca na brecha em favor de Israel naquele momento. Intercede por eles. Segunda, sobre a qual Deus deu um cálice a beber, Elias. 1 Reis, capítulo 9, mostrando a história de Elias. Elias foi o profeta de Israel. Israel dividido, as 10 tribos do norte. Ficam 2 tribos no sul e 10 tribos do norte. E Elias foi levantado como profeta no meio das 10 tribos do norte, a profetizar para o rei, pior rei de Israel, rei Acabe, a mulher que hoje tem uma figura aí de destaque, Jezabel, destaque para qualificar as meretrizes. Jezabel foi uma rainha sanguinária, pagã, e Acabe não bastava só a sua idolatria, casou com uma mulher pior do que ele. E Acabe é quase padrão do homem moderno, homem frouxo, mandado pela mulher. Acabe é a figura do homem dos anos modernos, o homem frouxo que é mandado pela mulher, que não tem postura de homem. Jezabel era que ditava as regras e Acabe dizia assim: senhora, não senhora, e pronto. Elias levantado como profeta naquele reino, naquela circunstância, onde a mulher tinha mandado matar todos os profetas de Deus Altíssimo, desde o altar do Senhor, onde a mulher tinha trazido junto com ela 400 profetas para Baal, junto com Baal já fez o seu altar, uma estátua, uma mega estátua de Baal, e todo o povo era obrigado a se prostrar diante de Baal. Crianças eram sacrificadas a Baal. Elias levantado nesse contexto, onde tinha sido praticamente, ou segundo a mente de Elias, todos exterminados. Quando Deus chama Elias, fala: Senhor, mataram todos os teus profetas, só restou eu. Tu me chama assim. E tu quer que eu vá falar para aquela sanguinária? Quer que eu vá falar a Acabe? E Deus começa a trabalhar com Elias, começa a usar Elias. Elias foi um homem de um fardo terrível. Elias era um homem de dores, de amargura,
Elias lidava com dilemas terríveis. Na situação que ele vivia, uma situação, um cenário desolador. Elias, ele via a ação de Deus. Ele ficava feliz, ao mesmo tempo ele se murchava como uma flor da madrugada ao nascer do sol. Ele se escondia, ele se esquivava. E Deus vinha novamente e chamava Elias: Elias, sai daí, o que tu faz aí, Elias? Onde tu estás, Elias? Para sair da caverna, Elias. E ele restaurava Elias, levava ele novamente para a batalha. Você tem vivido uma vergonha, filho Elias? Tem hora que está pegando fogo, está decolando. Faz devocional, faz oração, você jejum, você ora, mas no começo você está mal lendo a Bíblia. Lê um dia sim, outro não. Às vezes está assim, essa gandorra. Sim, eu acho que Elias. Elias desafia os profetas de Baal no Monte Carmelo e lá oferece sacrifício para Deus. Depois que termina, o que Elias faz? Se esconde. Corre. Às vezes nós somos impactados com a palavra de Deus. Senhor, mexe com o nosso coração, mexe com a nossa estrutura, mexe com o nosso seio. Assim, agora vai, agora vai. E a gente vai ser examinado novamente. Estamos hoje pela manhã sobre o amor de Deus. Nos mostra o amor de Deus, ele é compassivo, longânimo. Deus é grande de misericórdia, é grande de sua benignidade, onde Ele cerca de cuidados. Deus manifestava o seu amor na vida de Elias. Ele deu um cálice para que ele bebesse, de aflição, de dor, de angústia por Israel, mas não o abandonou. Deus esteve com ele. Quando Elias questiona ao Senhor: os Senhor mataram todos, só restou ele falar: olha, Elias, levanta, abre os olhos e veja as 7.000 homens que não se curvaram diante de Baal. Terceiro exemplo que trazer esta noite, o caso dado a Paulo, 2 Coríntios capítulo 12, verso 7. Aqui o Senhor Ele coloca um fardo sobre o apóstolo Paulo, e eu quero ler todo esse texto, irmãos e irmãs, 2 Coríntios capítulo 12, versículo 7 ao 9. E para que não desobedecesse, para a grandeza das revelações foi imposta um espírito na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte. Por causa disso, 3 vezes pedir ao Senhor que eu afastasse de mim. Então ele me disse: minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mas me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. O apóstolo Paulo, um dos maiores apóstolos, ou grande pregador, vezes o maior missionário transcultural, o que escreveu a maior parte dos livros do Novo Testamento, ou o escritor que escreveu mais livros em toda a Bíblia, foi o apóstolo Paulo. O Senhor deu um cálice difícil para que este homem bebesse. Essa igreja que ele plantou, que ele passou mais tempo trabalhando, essa igreja de Corinto, lá levantaram uma tumba dizendo que ele era um falso mestre, que ele era um falso apóstolo. E depois de várias objeções, ele conta uma revelação, uma visão que ele teve, que ele ainda não tinha falado, que ele não tinha escrito e contado a ninguém. Ele fala esta visão e ele diz:
E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, fui posto o espinho na carne, mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte. Ele viu coisas que ele disse que era indescritível pela palavra, pela voz humana, porque Deus o permitiu que os seus olhos o vissem. Mas ao ver estas coisas, Deus falou assim: olha, calma aí, você viu coisas grandiosas, mas eu preciso agora lhe moldar para que o seu coração não se exalte, não se ensoberbecesse. Então Deus coloca um espinho, para que ele lembrasse que ele era carne, ele era pó, que tinha que se submeter a Deus. Olha só a situação desse homem. Um momento Deus o leva a ver coisas que ele diz que é indescritível, que a palavra do homem não pode descrever, de tão grandiosa e gloriosa que é. Ao ver isso, o Senhor coloca sobre ele um peso para que ele carregasse toda a sua vida. Ele ia ter que suportar toda a sua vida este peso. E ele chega a orar e clamar ao Senhor para que Deus o libertasse deste peso. O Senhor fala: não. Mas ele ora e Jesus diz não. Ele ora e você diz não. Ele ora e você fala assim: Paulo, a minha graça te basta, eu não vou resolver isso. Isso vai permanecer aí. E ele entende que aquilo que estava sobre ele não era uma punição, era uma bênção. Deus estava podando para que ele mantesse-se humilde e aos pés do Senhor. Ouvi o senhor falando nesses dias sobre a história de alguém que sofreu um AVC, uma sequela terrível, e conversando com a pessoa e ela feliz pelo AVC. Acho que começa a loucura. Ele fala assim: eu sou feliz porque se não fosse este AVC eu não teria morrido. Este AVC me protegeu de coisas piores. E no caminho, do jeito que estava vivendo, se eu não tivesse adoecido ou sido limitado minhas forças, ele teria morrido, me matado com minhas próprias mãos. Precisamos ter essa acessibilidade de compreender a ação de Deus em nossas vidas. Quando o Senhor permite que algo aconteça na nossa vida que parece fugir do nosso controle, que nos faz sofrer, precisamos nos colocar em Deus e entender que Ele é Deus que pode fazer maravilhas, mas que aquilo pode ser uma bênção em nossas vidas. Aquilo pode ser um cuidado de Deus para que a gente possa se curvar diante do Senhor. Eu conversava com um irmão outro dia, ele falando que estava já 8 dias no fundo de uma rede. Eu falei: moço, fica feliz. Deus te fez parar para você descansar um pouco, você não para. Ele parou assim e falou assim: pastor, é verdade. Você não tem parado. Às vezes é necessário o Senhor agir assim de uma forma meio radical, para a gente entender que é Ele que está no controle, é Ele que opera, é Ele que faz as coisas do seu jeito. Nós somos criaturas, somos pó. Eles vão nos dar conta de nossas fraquezas, dar conta que nós somos pó. Quando o Senhor começa a pesar a sua mão em determinada área de nossa vida, o Senhor nos para de alguma forma. Quando o Senhor nos estende a sua mão e toca de uma radical em alguma área de nossa vida, que vamos compreender que Deus está protegendo, Deus nos chamando à comunhão com Ele. O Senhor, às vezes, Ele imprime ou permite o sofrimento em nossas vidas. Mas, meu querido, alegre-se se você é um servo de Deus, que o sofrimento vem sobre você, é para matar, para te fortalecer, para crescer, que você se aproxime mais de Deus. E tem crente que só pode ver ataque é forte. Tem crente que não pode sair debaixo de chicote. Na hora que folgar um pouquinho, ele se afasta de Deus. Ele só acredita porque as coisas vão ruim. Ele não sabe mesmo que as coisas vão ruim, porque no dia que melhora, ele fica com os lombos fortes, se afasta do Senhor. Imagine Paulo, se Deus não colocasse espinho na carne dele.
Deus de alguma forma afligisse a sua alma. Imagine Elias se ele não tivesse os dilemas que ele tinha no reino de Israel. Eu fui o super profeta. Amós, Oséias, foi nada, eu fui. Imagine Moisés, se sua liderança tinha sido algo tranquilo, como diz aí Mamão Maçuca. Mas não, eu libertei aquele povo tranquilamente, foi tudo tranquilo, foi tudo fácil. Mas não, o Senhor, a liderança deles não foram fácil. Eles tiveram um peso terrível na sua caminhada, tiveram que lidar com dilemas difíceis. Por exemplo, Moisés, no momento, estava estafado, esgotado. Hoje, o estudo científico chama de burnout, mas tem um nomezinho. É um estado de staff mental, que a pessoa chega à exaustão. Moisés está mais ou menos isso, levando por a mesma situação. Aí o sogro dele chega e fala assim: Moisés, vai matar esse povo. Vai matar este povo. Faça isso não. Elias se sentou ali, se escondendo. Deus fala assim: vai, caminha. Vai para Sarepta, parece que é esse o nome. Lá vai encontrar uma viúva. Mas porventura não tinha muitas viúvas em Israel, e Deus mandou a outra terra estrangeira. E chega lá, Elias depara com uma viúva já sentindo o cheiro da morte, aquela viúva. Viu catando uns graveiros para fazer um pão para comer, ele pede comida. Ele fala assim: olha, não tem mais nada, está acabando tudo. Tem um resto de farinha, vou fazer um bolo, vou comer para meu filho e vamos correr. Ele fala: calma aí, não precisa de tanto. Imagina ali as caras todos desmotivados, só os cóis. Aí fala assim: faz primeiro para mim, me dá de comer primeiro, eu estou mais com fome. E a mulher faz comida e ele fica ali. 1 ano e 6 meses. É isso? 18 meses ali. Por causa de uma seca que ele orou pedindo lá em Israel. Israel estava devastado da seca. E fica ali, Deus supre aquilo. E aquela família. Paulo, parece que Paulo as coisas não foram muito bem. O refrigério de Paulo foi quando ele ficou preso em Roma. Ali ele teve uma audiência extraordinária. Escreveu umas melhores cartas mais profundas. O tratado de teologia mais profundo foi escrito na prisão. De lá ele motivava os seus filhos na fé. De lá ele incentivava as igrejas a perseverar. De lá ele fazia as deslocações missionárias. Dava um missionário para uma igreja, um missionário para outra. Imagina o cara preso e preocupado com a obra missionária, preocupado com o sustento, preocupado com o acolhimento dos missionários. O cara que tinha uma luta, o seu corpo todo chicoteado. Paulo, ele sentia dores constantes por causa da surra que levou. Provavelmente ele tivesse costelas quebradas, o osso quebrado, e com a situação de prisioneiro aquilo piorava. Ele foi apedrejado. Pedra, ele era pedra, mas ele não apedrejado, foi com raio para matá-lo. Ele já ficou morto. Ele foi chicoteado várias vezes, foi um naufrágio. Isso diz que Paulo é provável que sofresse dores constantes por causa do que ele enfrentou. As costas de Paulo é bem capaz do couro das costas, pois igual o couro de elefante, por causa do chicote que sarrou, da surra que levou. Ele foi fustigado com vara. Aquele homem está preso. Ele ainda tem um espinho, foi dado por Deus. Diz que o mensageiro de Satanás que o Senhor enviou para esbofetear constantemente. E ele encontra ânimo para motivar aqueles que estão vivendo em liberdade, a igreja. E nos escreve com ousadia e com amor. Meus queridos, se não compreendermos que aquilo que Deus tem dado para nós, os nossos fardos, o Senhor tem nos dado, é para nos abençoar, nós vamos
Deus, piores miseráveis, pessoas mais tristes sobre a face da terra. Eu quero concluir a palavra desta noite com a leitura de Lucas, capítulo 9. Lucas 9, verso 23 ao 26. Lucas 9, 23 ao 26. Dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Mas quem quiser salvar a sua alma, perdê-la. Quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Que proveita ao homem ganhar o mundo inteiro, se vier a perder-se ou causar dano a si mesmo? Que qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem quando vier na sua glória, mas na sua glória e na do Pai e dos santos anjos. Que Lucas nos direciona a vivermos para a glória de Deus, tomar a sua cruz e seguir o Senhor. Tomar a sua cruz e seguir a Cristo. Não adianta querer servirmos a Cristo negando a nossa cruz. Não adianta dizer que serve a Cristo, mas não quer padecer o sofrimento de Cristo. Quando Cristo está indo em direção a Jerusalém, que vai ser crucificado, chega dois discípulos para ele e fala: mestre, queremos fazer um pedido, coisa simples. E ele fala: diga. Não tirar do meu meio, que eu sento para a direita e para a esquerda. E ele fala: vocês não sabem o que estão pedindo. Porventura vocês poderão beber o cálice que eu bebo, ser batizado no mesmo batismo que eu? Ele fala: sim, podemos. Ele fala: na verdade, vocês beberão o mesmo cálice e receberão o mesmo batismo. Mas sentar-se à direita ou à esquerda, isso não cabe a mim, mas está preparado aquele que o Pai designou desde a fundação dos tempos. Marcos capítulo 10. O Senhor, ali conversa com os discípulos: vocês irão beber o mesmo cálice e receberão o mesmo batismo. Vocês experimentarão. Um dos discípulos que pediu essa mordomia ou esse privilégio foi degolado. A sua morte foi degolada. O outro eu não lembro, mas foi degolado. Os queridos, o Senhor nos chama a seguir, a andar nos seus passos, a renunciar a nossa própria vida. E fala renunciar a nossa vida, renunciar aquilo que parece ser, ou que até nos dá prazer, em função de Cristo, o reino da glória de Cristo. Ele nos chama a seguir os passos do Senhor, a trilhar os caminhos do Senhor, a deixar aquilo que é embaraço para trás e seguir o Senhor. E essa caminhada vai nos causar dores, vai nos causar críticas, vamos sofrer rejeições, abandono, expressões, sofrimentos. Mas se nós estivermos dispostos a pagar esse preço, o Senhor fala que não é ainda não o reino de Deus. Cristo fala que o reino de Deus é tomado por força. Ele não está falando de lutar para tomar de Deus alguma coisa, mas o preço que temos que pagar nessa caminhada. Servir a Deus e para os fracos que se faz forte na caminhada. Para os fracos que entendem que são fracos e precisam de Deus, precisa ser forte na caminhada, porque essa caminhada, ela é árdua. E tem um cálice para ser bebido, um cálice de sofrimento nessa caminhada. O cristão que diz não enfrentar um sofrimento, uma batalha, ele precisa rever se realmente ele é servo de Deus.
Todo crente tem uma batalha contra o pecado, uma batalha que às vezes parece sangrenta. Alguns parece que mais difícil do que outros, algumas batalhas mais pesadas do que outras, mas todo crente tem uma batalha. Momentos ela torna mais intensas do que outros. Se o crente sempre está vendo tranquilo, som de água fresca, eu chamo a conversão. Você precisa se converter, você precisa nascer de novo. O nascimento da água do Espírito nos leva a assumir nossa cruz, a tomar nossa cruz. E o Senhor fala: dia a dia, tome a sua cruz. Dia a dia. Você vai ter que matar um leão por dia. Todos os dias. Diariamente. Não vai ter dias que você vai passar assim: não, hoje não teve nenhuma luta. Se estivermos vivendo no Espírito, todos os dias teremos uma luta. Uma grande luta. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor possa despertar o nosso coração para esta caminhada, que o Senhor possa instigar nosso coração a essa submissão plena ao Senhor e de Cristo. Não tenta fugir do cálice que você tem que tomar, de um jeito que outros vai beber. Aquilo preparado para você, outro não vai poder carregar. A sua cruz e a sua mentira para você. Que o Senhor nos ajude, e Ele nos ajuda. Nós aqui não nos ajudamos tanto, porque às vezes rejeitamos o Senhor, nos afastamos dele e deixamos de buscar ajuda naquele que supre todas as nossas necessidades e tem que nos fortalecer. Eu convido a igreja, se puder, se colocar em pé, vamos orar ao Senhor. Vamos falar com Deus. O Senhor, Ele tem cuidado de nós. O Senhor, Ele tem amparado o seu povo. Ele tem chamado, nos chamado a um compromisso sério com Deus, compromisso sério com o Senhor. Não é um compromisso de fazer de conta aquele que o menino faz e que o povo está quebrando, que promete estar com ele no cipó, mas compromisso sério, servirmos, honrarmos, glorificar o Senhor. Curva sua cabeça, vamos falar com Deus. Eu não sei as suas dores têm enfrentado o seu íntimo secreto. O Senhor sabe das suas dores, das suas dores. Coloque diante de Deus. Fale com Deus. Deus tudo pode. Pai Santo, nós estamos aqui diante de Ti. Em Tua santa e gloriosa presença está as nossas vidas, ó soberano Deus. Pai bendito, eu clamo a Ti, ó Deus, em nome de Jesus, no nome santo de Jesus, Teu Filho amado. Senhor, Tu que és soberano sobre toda a terra, Tu que és o Deus santo, o Deus puro e perfeito, Tu que és o Deus de maravilha, um Deus que cuida, mas um Deus que que prova do seu povo. Pai, eu vou te clamar em nome de Jesus, Teu Filho bendito. Vem te encontro o Teu povo, ó Deus. Vem te encontro a Tua igreja, Pai. Senhor, eu te suplico que Tu venha despertar-nos para um compromisso genuíno contigo. Aqueles, ó Deus, que têm vivido a vida cristã de forma relaxada, aqueles que têm, ó Deus, desprezado ou tratado de forma relaxada o serviço a Ti, ó Deus. Pai, que Tu venha visitá-los, que Teu Espírito Santo venha os incomodá-los, que Tu, ó Deus, venha conduzi-lo a se arrepender, ó Deus, e a confessar e a voltar para Ti, ó Deus, em confissão, arrependimento, e a se comprometer no serviço do Teu Filho, ó Deus. Pai bendito, em nome de Jesus, Teu Filho amado,
Aqueles que os fardos pesados vai desfalecer, ó Deus amado. Tua boa mão alcança, ó Deus soberano. Traz alívio, ó Deus. Traz consolo. Traz refrigério a essa alma. Não permita que o desfaleça, meu Pai. Mas que possa encontrar em Ti descanso para suas almas abatidas. Ó Deus Todo-Poderoso, eu clamo-te em nome de Jesus. Que Teu Espírito Santo, o Espírito Santo Consolador, aquele que nos ajuda, que é um ajudador, que cura, que intercede por nós. Oh Deus, que esse Espírito Santo possa nos conduzir nessa caminhada. Dê-nos ânimo, ó Deus, para erguer nossa cabeça diante deste mundo caído, sabendo que o nosso Deus vive e reina para todo sempre. Pai, eu te clamo, Senhor dos Exércitos, ajuda-nos, ó Deus. Visita os enfermos, ampara os órfãos, ó Deus. Dê, ó Deus, direção para aquele que está andando sem rumo. Pai amado, eu te suplico em nome de Jesus, seja conosco. Esta é a minha oração, este é o meu clamor, esta é a minha súplica. Eu clamo a Ti, ó Deus, pela graça de Deus Pai, a comunhão de Deus Filho, as consolações do Espírito Santo de Deus, seja com todo o seu povo, hoje e sempre. Amém. Amém. Então pode sentar. Nós vamos